Excelente dia a todos, iniciando aqui este conteúdo e vamos falar hoje um pouquinho sobre média móvel. Muitas pessoas utilizam a média móvel e não sabem o real motivo de utilizar aqueles números que, um exemplo, 200 períodos, 21 períodos, 42 períodos. Então agora a gente vai entender um pouquinho de como funciona isso. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente para que a gente consiga ter essa leitura afinada é referente a entender estes períodos, tá? Então, um exemplo aqui, vou colocar a calculadora aqui na tela também. Primeira coisa que nós precisamos saber é quantos pregões nós temos dentro de um ano. E aí, com isso, vai ficar mais fácil para a gente poder entender a parte das médias, tá? Então, vamos lá. Aproximadamente, o pregão ele tem 244 dias úteis no ano. Então, 244 dias úteis, se nós dividirmos isso por 12 meses, né? Então nós temos 12 meses no ano, são 244 pregões, aí nós teremos então aqui 244 por 12 e nós chegamos a tão falada média móvel de 21 períodos. Então é muito comum, né, utilizar uma média móvel de 21 períodos, ela vai indicar que você está trabalhando com uma média móvel do período mensal. Tá? Então a primeira média identificada está aí com 21 períodos. Tá? Então é a média de 21. Bom, depois disso, nós vamos agora começar a puxar outras médias. Tá? Então vamos lá. São 244 períodos que nós temos. Qual é o dado mais importante que nós temos no ano? O dado mais importante é o PIB, né? Para saber o Produto Interno Bruto, para saber como é que está a economia. O PIB, ele sai então trimestralmente, então vamos dividir 244 pregões no ano, e se o PIB é trimestral, temos então 4 PIBs ao ano. Tá? Então 4 PIBs ao ano, vamos dividir então, né? Se são aí 4 PIBs dividido por 4. Então nós temos a média móvel de 61 períodos. Lembrando que essa média móvel de 61 períodos, nós podemos encontrar por aí também alguns analistas que utilizam tanto a de 63 como a de 69. Mas aí é uma adaptação de cada profissional que tem aí a sua experiência no mercado e já tem os seus backtests realizados. Então, vamos lá, essa é a média de 61 períodos. Então, vamos colocar aqui também na nossa tela. Lembrando que nós não utilizamos a média móvel no nosso operacional, mas tá compartilhando aí com vocês para que vocês tenham conhecimento quando falam em relação à média móvel. Então, aqui nós temos a média móvel de 61 períodos. Legal. Bom, vamos lá. Próximo ponto. O que acontece agora? Essa aqui é a parte mais importante, tá? A cada 3 meses acontece o triple witching. O triple witching nada mais é do que um rebalanceamento de carteira. Então ele é o vencimento dos contratos futuros americano e ele ocorre a cada 3 meses. Com este dado na mão, os analistas lá de fora, eles têm um período para poder rebalancear a carteira. Vamos entender assim, é igual o corpo humano. A boca, ela é grande, então você come mais, mas a saída, ela é pequena. O mercado financeiro é a mesma coisa. Para entrar ativo, para você comprar ativo, você pode encarteirar isso de uma forma muito rápida. 100 mil lotes, 200 mil lotes, 300 mil lotes, mas na hora de você vender, você precisa ver se você vai ter a liquidez para poder vender, né? Então é a boca grande e saída pequena. Esse período que nós estamos falando de rebalanceamento, geralmente ele pode levar até 30 dias. Então o analista, ele vê, né, o PIB, vê o vencimento daquele contrato futuro e ele tem 30 dias para poder soltar
os lotes, ou soltar ou comprar os lotes, para que ele não gere uma distorção muito forte no mercado. Tá? Então é triple witching, é o vencimento de futuros americanos. Então, se nós estamos falando de 4 meses, então PIB 3 meses. Se ele tem mais um mês de lambuja, então ele tem 4 meses. Quantos 4 meses nós temos dentro de um ano? E vamos dividir isso aqui por 3. Essa aqui é o 81 períodos. E lembrando que 81 períodos é muito comum utilizarmos entre 83 ou 89. O 89 é muito utilizado lá fora. Então, 89 períodos, tá, na minha visão, ele é o período mais importante que nós temos de média dentro do mercado. Tá? Então, 89 períodos. 89 períodos, ele é o rebalanceamento de carteira dos investidores. E olha o que acontece. Olha como nós conseguimos ter uma visão mais limpa do que está acontecendo com o mercado. Eu estou utilizando aqui um período de 1 minuto, mas enfim, qualquer tempo gráfico que você for olhar, você vai ver que essa média de 89 períodos, ela é uma média bem direcional. Então essa é a média de 89. Outra coisa que também é muito utilizado é a parte de bimestre. O bimestre, a gente sabe que, por exemplo, dentro dos contratos futuros da B3, nós temos o dólar, que ele tem a rolagem dele uma vez ao mês, sempre no último dia útil, e o índice, a rolagem dele é sempre na quarta-feira, mais próximo do dia 15 dos meses pares. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é pegarmos os nossos 244 dias, 244 dias, e quantos bimestres nós temos dentro de um ano? Dividido por 6. Então chegamos aqui ao 40 períodos. O 40 períodos é muito comum que vocês encontrem por aí a média móvel de 42 períodos. Tá? Então vamos colocar a média móvel de 42 períodos. 42 períodos. Chegamos com a média móvel de 42. Então ela é uma média bimestral. Legal, vamos lá. Tá na mão, 42 períodos. Agora, tem uma média lá nos Estados Unidos que ela é super utilizada. E ela é uma média considerada por muitos como a média mais segura, a média mais forte. Antes disso, sem contar que, claro, que se eu colocar uma média móvel aqui de 244 períodos, eu estou me referindo a uma média anual. Tá? Então, se eu colocar aqui 244 períodos, eu estou pegando a média do ano. Então, é o ano, né? O que está acontecendo com o ano, o mercado. Agora ele está trabalhando para cima desta média móvel de 244 períodos, ele está seguindo numa tendência de alta. Agora, essa média que nós estamos falando, que é muito utilizada nos Estados Unidos, lá eles têm por cultura, sempre nas férias escolares, de fato pararem as atividades e viajar, acampar e curtir com a família. Então, praticamente os americanos, eles acabam, eu vou colocar o termo como perdendo, mas óbvio que é investindo, né? Tempo em família sempre ótimo. Então, eles acabam deixando 2 meses de lado do ano letivo. Então, como é que funciona? Tá? Se um mês ele equivale à média móvel de 21 períodos, e o meu ano ele equivale à média móvel de 244 períodos, então eu tenho 244 períodos menos 21 dias, referente ao mês de julho. E aí eu tenho também as férias de dezembro, então eu tenho menos 21 dias de novo. Quando eu chego nesse resultado, eu estou chegando na média móvel de 200 períodos. Essa é a média móvel mais utilizada lá nos Estados Unidos e que o brasileiro acabou adaptando por aqui também. Então essa sem dúvida é a média mais importante, a média anual, média de 200 períodos. Tá? Agora pelo menos já sabe o que são as médias e como elas são calculadas. Bom, fica atento aqui no nosso canal. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre envelope.
usamos um padrão de envelope de 89 e 10, o desvio de 10 e o período de 89, que é justamente para poder pegar essa virada do mercado do 89 períodos que nós estamos comentando. Porque muitas vezes nós precisamos ter uma média, um panorama do mercado, mesmo que a gente não vá utilizar aquele ativo. Eu vou usar um exemplo. Eu quero saber se o minério de ferro está subindo ou se ele está caindo, se ele vai subir ou se ele vai cair. Eu não vou operar o minério de ferro diretamente, eu vou operar, por exemplo, a Vale, GGBR, a Uzi Minas, mas eu preciso ter pelo menos um cenário macro para saber se aquele ativo ele pode retrair ou se ele pode expandir. Então, não esquece aí de deixar o like nesse vídeo, compartilhar e fique atento aí no canal que hoje eu vou soltar o próximo vídeo falando de envelopes também. Tamo junto!